numa situação dessas, de guerra, de barbárie, né? Do horror, não é uma situação normal de vida. Então, nesse momento, a gente não só sente medo, é uma mistura que quase tu não consegue separar o que que é medo, o que que é ansiedade, o que que é vontade de permanecer e lutar, o que que é resiliência, o que que é envolvimento direto com a situação, o que que é empatia, e é só uma confusão. E eu acho que qualquer pessoa que estava em Israel nas primeiras 2 semanas de guerra pode falar isso, porque é um desespero na mais pura forma. Tocou a primeira sirene e naquele momento foi isso, um susto, acordamos e sem muito entender o que estava acontecendo, parou a sirene e falamos, vamos voltar vamos voltar a dormir, sabe? Deve ser isso, só mais uma sirene, tá tudo bem. Na segunda, começamos a olhar as notícias, né, para tentar entender o que estava acontecendo. Eu estava naquele momento com o meu companheiro, como eu não falo hebraico fluente, né? Eu fazia mais essa comunicação através de amigos e através dele para entender o que estava acontecendo, porque as notícias que saem na mídia internacional são sempre tardias, né? Elas são sempre depois. E eu acho que, para mim, me marcou muito. Foi um momento que eu acho que finalmente caiu a ficha, assim, para mim, de quão grave era a situação. Porque a gente já tinha recebido vídeos, né, da festa. A gente recebeu vídeos dos terroristas que estavam dentro já de uma das cidades do sul, que eu acho que é um vídeo depois que também circulou bastante, CNN, etc., que eram daqueles terroristas que estavam numa caminhonete, né, na parte de trás de uma caminhonete, com armas, e tinha outro na rua que estava atirando nas pessoas que estavam passando. E naquele momento, as pessoas que estavam comigo me disseram: isso não é normal, isso nunca aconteceu aqui, sabe? Tem algo que não tá bem. Mas eu ainda tava, não, sabe? Vamos ver, o exército vai conter, vai ficar tudo certo. E eu acho que foi por umas 2, 3 da tarde daquele dia que o meu amigo que estava comigo virou para mim e falou: estão levando reféns para Gaza, que foi quando realmente caiu a ficha do que estava acontecendo e de quão grave a situação era. E bom, para descrever o que aconteceu nos dias na sequência, é algo que é muito duro e é muito complicado, porque eu fico ao mesmo tempo numa posição de quem não perdeu ninguém próximo, graças a Deus, mas ao mesmo tempo com a obrigação de dizer que é uma situação extremamente traumatizante. Me surpreendeu muito, na verdade, porque eu, aqui em pleno século XXI, com os meus 29 anos, vivendo em Tel Aviv, na minha cabeça utópica, o antissemitismo estava morto, né? Não é algo que existia talvez em pequenos núcleos neonazistas, enfim, gente maluca que não sabe do que está falando. E então, para mim, foi um baque, foi uma surpresa, e eu acho que é um dos motivos que essa sensação de pertencimento à comunidade, e eu digo comunidade judaica de modo geral, não necessariamente só Israel, mas a comunidade judaica de modo em geral, e a gente precisar se apoiar dessa forma, porque para mim foi isso, foi um baque a quantidade de mensagens agressivas que eu recebi. E num momento que eu não estava nem me posicionando sobre o conflito, eu estava somente compartilhando notícias, enfim, fatos do que tinha acontecido no dia 7. E era uma devolutiva muitas vezes agressiva, mas muitas vezes num passivo-agressivo, como nas entrelinhas querendo justificar os atos ou querer equiparar com qualquer outra coisa. Eu acho que os israelenses, e nós que somos Olim Hadashim, que somos imigrantes, a gente se acostuma com isso, atentados terroristas, com a barbárie, a ponto de que a gente vem para dar entrevistas e a gente tá, não, tá tudo bem, sabe? Meu filho tá no exército, mas tá tudo tranquilo. E eu acho que é o momento de falar que não tá tudo tranquilo e que sim, o país inteiro tá muito traumatizado e que foi uma situação muito dura. Então, se a gente fala que está tudo bem, é por querer seguir em frente, por querer continuar,
E de certa forma, é horrível falar de novo, mas já está, de certa forma, acostumado com algo que é horrível. Eu acho que esse seria o meu maior recado, que não haja espaço para negacionismo, que a gente saiba que o que aconteceu foi o pior que poderia ter acontecido, que foi a barbárie na sua pior forma. Não existe nada pior do que aconteceu no dia 7 de outubro em Israel. Nada. Eu compartilhei muitíssimo nas minhas redes sociais cenas bastante pesadas do que aconteceu no dia 7. E até amigos israelenses me questionaram, e aqui no Brasil, talvez a gente não precisa ver isso, né? É abrir mais a ferida, é reviver um trauma, ou é tu te traumatizar mais ainda. E eu acho que a minha postura em relação a isso é muito categórica. A gente tem o Yad Vashem, o Museu do Holocausto, por um motivo, que é para a gente respeitar a memória das vítimas. E eu acho que a gente tem, em certo nível, essa visibilidade do que de fato aconteceu, por mais duro que seja de assistir, é essencial nesse momento. Porque a gente olhar para o lado e não ver, para não se traumatizar, não vai fazer com que não tenha acontecido. Aconteceu, e a nossa responsabilidade de saber e garantir que não aconteça mais.